Evangelho de João, capítulo 9, seus 12 primeiros versículos, vão nos falar do penúltimo sinal registrado pelo evangelista João, o intuito de evidenciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que houvesse fé nessa verdade, fé pela qual se acessa a salvação, a vida eterna. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho. Segundo sinal, a cura do filho de um centurião. Terceiro sinal, cura de um paralítico. Quarto sinal, a multiplicação dos pães. O quinto sinal, Jesus andando pela água. E este é o sexto sinal que Jesus vai apresentar como evidência de que ele era o grande eu sou, o eterno Criador, um só com o Pai, o enviado do Pai, aquele que é o Todo-Poderoso. Leiamos, acompanhe a leitura que eu vou fazer desses 12 versículos de João 9. Diz assim a palavra de Deus: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Após a oração, os pais encaminham as crianças de até 8 anos para que os irmãos e irmãs também ensinem eles e deem o devido cuidado que se prepararam para dedicar. Oremos. Pai bondoso e amado, tantas e tantas vezes cantamos aqui aquele belo cântico que diz: abre os olhos do nosso coração. Ó Deus, dia a dia precisamos de iluminação para o nosso entendimento, iluminação para a nossa alma. Dia a dia precisamos do teu toque, da tua obra, nos fazendo vislumbrar teu governo maravilhoso sobre tudo e sobre todos, teu maravilhoso modo de dirigir a história, Senhor. E assim, ó Deus, reconhecer na tua palavra como és belo, como és maravilhoso, como és santo, como és perfeito e como podemos descansar em todas as tuas obras, ó Pai. Pai querido, ajuda-nos, Deus, a reconhecer e entender que, como igreja que somos, pela fé que o Senhor tem nos dado, o Senhor nos chama, Deus, a compartilhar dessas obras que o teu Filho Jesus poderosamente manifestou e continua fazendo, Pai.
Usa a minha vida, usa a vida dos teus filhos, ó Deus, para que nessa hora de ensino a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e assim, iluminados pela luz do mundo, que é teu Filho Jesus, possamos caminhar nesse mundo tenebroso, fazendo as obras que nos destes para fazer. Dá-nos essa bênção e guia-nos no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos que quiserem encaminhar suas crianças, hoje temos poucas crianças, amanhã tinha bastante, mas podem fazer. Queridos, nós estamos caminhando já para o final do Evangelho de João, onde mais e mais a resistência se aflora diante daquilo que Jesus ensina, revela e mostra. Como já falamos, esse é o sexto sinal que se repetiu em outras circunstâncias, Jesus cumprindo a palavra que lemos em Isaías 35, de que quando ele viesse, abriria os olhos aos cegos. Querido, Jesus vê e demonstra onde as obras de Deus são necessárias. Ele é onisciente. Ele é o poder que consegue verificar no profundo, não apenas do corpo, mas da alma, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado. E o texto no versículo 1 diz que ele olhou para o homem cego, o seu olhar faz com que os discípulos olhem para onde ele estava olhando, e os discípulos, assim como nós, muitas vezes, tendo a atenção, tendo a visão presa no problema e não na solução. Buscando entender a causa e não a razão de tantas coisas fora do lugar nesse mundo. Quantas vezes a gente olha para o mundo e fala, puxa, por que essa enfermidade? Por que essa deficiência? Quem sabe no meu filho, na minha família? Por que esse caos? Quantas vezes você já se perguntou e os discípulos repetem exatamente aquilo que nós, provavelmente no lugar deles, faríamos? Perguntando, Jesus, quem pecou? Este? Seu pai? Sua mãe? Uma visão muitas vezes presa à culpa, uma visão muitas vezes que só consegue enxergar o pecado e o mal que o pecado produz, mas não consegue reconhecer que apesar do pecado, a solução do pecado e dos seus efeitos já foi dada por Deus, desde o Jardim do Éden, quando ele disse para Adão e Eva que haveria um descendente que destruiria a serpente. Esses discípulos ficam se perguntando, e nós muitas vezes, essa semana mesmo, fiquei surpreso de ter que explicar algo que para mim parece tão simples. Para uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente capaz e conhecedora da palavra. Lá em Êxodo 34:7 diz que Deus é o Deus cuja misericórdia alcança 1000 gerações, que perdoa o pecado ainda que não inocenta o transgressor, e que faz com que a iniquidade visite até a 3ª e 4ª geração. Queridos, muitas vezes nos perguntamos, hoje pela manhã eu estava com um sargento, irmão nosso, Arthur, foi curado de um câncer, e foi maravilhoso, ele dizendo ali para o seu pelotão, uns 80 homens, de como Deus o curou. Ele que foi proclamado como desenganado ali para os seus colegas, e ele disse, olha, agora quem disse que eu ia morrer, está tendo que rever as suas posturas. E eu pude tomar um café com ele antes de vir para cá na escola dominical e perguntar,
Irmão, eu sei que tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. Ontem eu sepultei uma irmã, uma prima, que talvez tenha desenvolvido uma enfermidade mortal por causa de tremendas situações de frustração, de estresse, de nervoso. Falei, no teu caso, você conseguiu identificar alguma causa? Tecnicamente, algum médico explicou o porquê? E ele falou, olha, pastor, tecnicamente o médico disse, quando eu perguntei, alguém lá em cima quis que você passasse, que você passou. Ele ficou afastado 1 ano tratando desse câncer e hoje retomava os seus trabalhos. Um irmão nosso, Sargento Arthur, lá, membro da Assembleia de Deus. Queridos, quantas vezes nós não conseguimos olhar para um Deus que governa todas as coisas? Nós, como os discípulos, ficamos querendo encontrar as respostas dentro de nós, na história, nos nossos antepassados. E o que podemos saber dos nossos antepassados é que Adão e Eva pecou. E por causa do pecado deles, foi permitido entrar cardos e abrolhos na criação, espinhos, venenos, dores. Esse questionamento de por que eu sofro, por que eu estou doente, por que esse caos, por que as tragédias? A Bíblia responde uma parte disso em Ezequiel 18, veja comigo. Ezequiel 18, 2-4. Diz lá, veio a mim a palavra do Senhor, Ezequiel 18, 1-4. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, de Adão e Eva para cá, qual foi a única alma que não pecou e por isso a morte não pôde lhe conter na sepultura? De Adão e Eva para cá, todos os pais e todos os filhos pecaram. Não adianta querer ficar explicando a dor, a enfermidade de um filho naquilo que o pai fez, porque todas as gerações foram contaminadas com o veneno da serpente. Todas as gerações foram contaminadas com a mentira, o engano, o afastamento de Deus. E por isso, a única certeza que temos é que experimentaremos a morte se Jesus Cristo não voltar antes. Ontem lá no cemitério eu comentava com meus parentes, quando a gente nasce a data de validade já está registrada. E não tem lógica achar que o mais velho, o mais doente, vai morrer antes do mais jovem ou do mais sadio. A lógica é a lógica revelada nas Escrituras. O salário do pecado é a morte. E o filho não morre por causa do pecado do pai. O filho morre por causa do seu próprio pecado. E ao contrário do que muitas religiões pregam, e às vezes até evangélicos, dizendo a heresia de maldição hereditária. Ah, você é assim porque o seu tataravô era daquele jeito. Não. Como Jesus disse aqui nesse texto. Ele olha onde as obras de Deus são necessárias e ele demonstra onde as obras de Deus são necessárias. Com o olhar da onisciência, com o olhar que enxerga só o que ele pode enxergar, com o olhar que tomografia nenhuma consegue reproduzir, raio-x nenhum consegue reproduzir, ele olha e fala para os seus discípulos, nem o pai, nem a mãe. Isso aconteceu na vida desse homem, cego de nascença. A sequência do texto vai dizer que cego há 50 anos de idade. Nasceu daquela forma, para que as obras de Deus se manifestassem. A gente trabalha diante de Deus com um falso dilema.
A gente, como os discípulos, às vezes olha para situações caóticas e de sofrimento na nossa vida, e como os discípulos diz, Senhor, foi por causa disso ou foi por causa daquilo? Nós achamos que para Deus só tem A e B, mas nós esquecemos que Deus é o autor de todos os alfabetos, em todos os idiomas, lida com todas as possibilidades, tem infinitas saídas. E aí Jesus vai mostrar para eles que nem A nem B, mas C. C de Cristo. Aquele que, como ele já havia dito em João 5,17 e 5,20, veio para fazer as obras do Pai. João 5,17 diz, mas ele lhe disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então Jesus revela, aponta, olha para aquela necessidade de uma obra de Deus e envolve os discípulos naquela obra. Envolve os discípulos dizendo, nós temos que fazer as obras do Pai enquanto é dia. E ele diz, eu sou a luz do mundo, como já havíamos pregado 2 semanas atrás. Então, dizendo, eu estou aqui. Onde há luz, há possibilidade, há lugar de fazer as obras do Pai. Queridos irmãos, as obras do Pai são as obras da luz. A carta de Paulo aos Romanos vai nos dizer que essas obras essencialmente são o amor e a pureza, o amor e a santidade. Veja comigo, Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 19. Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 19. Diz lá, ninguém, Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo está na palavra, se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu não estava na sala de aula, às vezes eu fico com inveja e queria poder largar a classe aqui em cima e ir lá para baixo aprender com os irmãos. E eu sei que foi ensinado hoje sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, na classe da mocidade. Foi isso? A nossa vida produz, o trabalho natural de pecadores é produzir essas coisas que Paulo disse aqui, não façam. Não alimentem ciúmes, não alimentem divisões, não alimentem uma vida dura, não alimentem a vida das trevas, aquelas coisas que não podem ser feitas na frente de todo mundo, aquelas coisas que vêm acompanhadas da vergonha, assim como Adão e Eva experimentaram a vergonha desde o primeiro pecado. Não é para isso que Cristo veio na terra e vos redimiu. Ele veio na terra e vos redimiu para que vós sejais a luz do mundo. Não foi o que ele disse? Vós sois a luz do mundo. Por isso ele disse para os discípulos, é necessário que façamos as obras enquanto é dia. Nós não somos salvos pelas obras,
mas porque somos salvos, produzimos as obras com evidência de que estamos em Cristo, aquele que é a luz do mundo. E unidos a Cristo, nós como Ele, como corpo de Cristo, vamos sendo reconhecidos como luz do mundo. Como é que você vai mostrar essa luz? Ele mesmo explicou lá em Mateus 5, 16 em diante, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. É assim que a luz do mundo vai resplandecer nesse mundo. E queridos, quantas vezes nós esquecemos dessa vocação? Quantas vezes as obras que são necessárias não são feitas? Quantas vezes viramos o rosto para aqueles que precisam ser alvos das obras de Deus? Quantas vezes nós cantamos, abre os olhos do meu coração, mas nós saímos da igreja, ou às vezes dentro da igreja, fechamos os olhos para não ter incômodo, para ter vida fácil. Ser luz do mundo dá trabalho, por isso que o texto diz, as obras, obra dá trabalho, é custoso. E Jesus corrige a visão dos seus próprios discípulos, dizendo, olha, vocês não têm que ficar perguntando o porquê do problema, mas vocês têm que entender que é para quê que esse homem é deficiente, entender o para quê na sua família você tem que lidar com alguém difícil, para quê você tem que lidar com essa enfermidade em si, para quê você tem que lidar com uma situação de luto, de tragédia, de perda, para quê? E a resposta vai ser sempre a mesma. Para que as obras de Deus sejam vistas. Para que Deus seja glorificado. Então, a primeira lição desse texto é que Jesus vê e demonstra onde as obras de Deus são necessárias. E ele demonstra, não como um programa sensacionalista que quer que fiquemos estáticos diante da tela, vendo tragédias e falando, puxa, alguém precisa fazer alguma coisa. Não! Ele demonstra para que nós, como corpo de Cristo, como discípulos de Cristo, façamos as obras que o Pai enviou Jesus para fazer e o Filho, com o Espírito Santo, tem nos habilitado a continuar fazendo. A segunda lição desse texto é que a obra de Jesus restaura a visão. A obra de Jesus restaura a visão. O texto vai narrar exatamente um trabalho de um oleiro, um trabalho de um pedreiro, trabalho de mão na massa, literalmente. Jesus, dito essas coisas, ele cospe na terra, faz lodo com a saliva, a mistura daquela terra, e aplica nos olhos. Literalmente, mão na massa. É muito curioso que Jesus operasse curas com saliva. Até uma vez eu ouvi falar que alguns irmãos abriram uma igreja e denominaram a igreja de o Cuspe Santo de Jesus. Por mais esquisito que isso pareça ser, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que mais de uma vez Jesus usou saliva para curar. Em Marcos 7,33, Jesus coloca saliva no ouvido de um surdo, e esse surdo passa a ouvir. Em Marcos 8,23, um outro cego é tocado por Jesus com saliva no seu dedo. Algumas razões são cogitadas, por exemplo, que aquele surdo jamais perceberia a ação se ele não fosse tocado. Ele era desprovido da audição, mas não desprovido do tato. Da mesma forma, o cego era desprovido da visão, mas não do tato. Então precisava ser tocado e entender que realmente Jesus estava ali atuando nele. Mas nesse texto de João 9, mais uma coisa me vem à memória. Em Gênesis 2,7 diz que Deus, quando fez o homem,
do pó da terra, criou o primeiro homem e lhe soprou fôlego de vida. O trabalho de Jesus é exatamente o mesmo do Criador. Um pouco de terra pode produzir vida, vida que é a imagem e semelhança sua. Se com um pouco de terra ele produziu um homem inteiro, que deu nome a todos os animais, que geria toda a criação, para Jesus era muito mais fácil só consertar os olhos daquele que já estava pronto. Para Jesus era muito mais fácil. Mas e para nós? Hoje em dia, eu fico admirando a coragem de irmãs que nem a nossa querida Esther. Que tem a coragem de ir lá e fazer uma cirurgia na sua vista, né? Como a nossa irmã passou um tempo atrás, eu morro de medo. Ah, mas é com raio-x, é com raio laser e tal. Já pensou? Mas Jesus faz a cirurgia. Faz, quem sabe, surgir todo um equipamento visual. Córnea, retina, cones, bastonetes, nervo óptico. A gente não sabe o quanto ele era desprovido de capacidade visual. Ele faz tudo isso com o seu barro colocado com a sua saliva sobre aquele olho. E a obra continua. Jesus faz isso, e a obra de Jesus, que sempre foi ligada ao ensino, mostrando a palavra, ele dá uma instrução: vai, lava-te no tanque de Siloé, que era um nome emblemático. Siloé, no hebraico, significava enviado, trazido. Essa água vinha de uma região do templo, então era um aqueduto que trazia água de uma outra posição e enchia aquele tanque, aquela piscina. Enfatizando, né, pela providência divina, quem construiu o aqueduto lá atrás, provavelmente não tinha pensado que Jesus um dia usaria aquele local para fazer uma cura. E batizou de Siloé, enviado. O Cristo que já tinha dado várias evidências dizendo: eu sou enviado, o Pai me enviou. Ele reforça a sua soberania e sabedoria, mostrando que era num tanque com o nome de enviado que aquele cego devia se lavar. Ele vai, se lava e volta vendo. Queridos, nós lemos o texto. Aquele que com o pó fez o homem, e que nesse momento, com um pouco de terra ensalivada, começa um milagre que termina com a obediência e fé na sua palavra, é o mesmo que nós, há pouco, lemos em Jeremias, dizendo: Israel, vocês são o vaso, eu sou o oleiro. Aquele mesmo que disse para Jeremias: vai lá ver o oleiro trabalhar. Especialista em barro. Quem consegue com o barro fazer uma obra-prima tão maravilhosa quanto eu e você? Quem consegue com o barro restaurar a visão de alguém? É o mesmo que sabe que em nós há muito que precisa ser tratado, muito que precisa ser trabalhado, muito que precisa ser restaurado. E ele diz: eu sou o vaso, vocês são o oleiro. Aliás, eu sou o oleiro, vocês são o vaso. E muito, muito, muito da obra de Jesus, feitas em gente de barro como eu e você, é feita com a água que purifica. João 17:17 vai dizer: a tua palavra é a verdade. Efésios 5:26 vai dizer que Cristo deu a sua vida por amor da igreja, para lavá-la com a lavagem de água pela palavra. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6, vai dizer... Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6, vai dizer:
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. E há um problema de visão seríssimo na humanidade. Mesmo entre aqueles que, diferente daquele cego, como eu e você, conseguem enxergar, conseguem discernir cores, têm senso de distância, mas mesmo assim, estão cegos, carentes da obra de Jesus que restaura a visão. Segundo aos Coríntios 4, 3 a 4, diz que é para nossa vergonha que o Evangelho de Cristo está encoberto. Porque o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não vejam. A mesma palavra que ordenou a lavagem no tanque e restaurou a visão, é a palavra que lava e purifica almas que estão completamente alheias e afastadas de Deus. É a palavra que pelo Espírito Santo lava e restaura a visão de muitos que não reconhecem que existe um Deus que governa, um Deus que é soberano, um Deus que enviou o seu Filho, para que pela fé nesse Filho tenhamos acesso ao perdão dos pecados. E quem não tem essa restauração de visão, não apenas do corpo, mas principalmente da alma, continua vivendo, procurando explicações para as tragédias dessa vida, se culpando, achando que as coisas dão errado, que está doente, que não arruma emprego, que não consegue casar porque é pecador. Ora, todos somos pecadores, queridos. As tragédias, as angústias dessa vida não acontecem por causa dos nossos pecados só. É porque nós somos perdoados em Cristo Jesus. As tragédias dessa vida acontecem porque existe um Deus maravilhoso, que essa humanidade rejeitou o seu governo e que mandou o seu Filho nessa terra, que também foi rejeitado por aqueles que eram seus. João diz, a luz veio ao mundo e o mundo preferiu, os seus preferiram mais as trevas do que a luz. Então a obra de Jesus é para restaurar a visão. A obra de Jesus é para restaurar a visão. Você tem reconhecido o governo de Deus sobre todas as coisas? Ou a tua visão ainda está meio embaçada para entender como Deus controla tudo? Você tem reconhecido que em Jesus Cristo estava todo o amor de Deus para te abraçar, te garantir perdão e vida eterna? Ou você ainda está com a vista embaçada, em dúvida de que Deus tenha perdoado os teus pecados? Concluindo, queridos, a obra de Deus é vista por muitos, mas mesmo assim não é compreendido. Quem vê a obra de Jesus não entende. Os vizinhos daquele cego viram o milagre, viram aquele seu vizinho de mais de 50 anos e ficaram sem entender. É ele? Parece com ele. Ele dizia, sou eu. Mas eles não entendiam. O próprio cego que foi alvo daquela obra, quando questionado, como foi? Ele explica, foi assim, assim, assim. E aí perguntam, cadê o Jesus que fez isso? Ele fala, eu não sei. Existem pessoas que são alvos da obra de Deus, experimentaram a obra de Jesus, mas nem entendem e nem sabem onde está Deus. Não sabem onde está Jesus, não têm compreensão de que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Queridos, isso é para que se cumpra. Como nós podemos ler lá em João 12, 37 em diante. João 12, 37 em diante. E embora
tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir as palavras do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos, dentre as próprias autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 20, 30 e 31 diz: Jesus fez vários sinais. Esses foram registrados para que vocês creiam e, crendo, tenham a vida eterna. Os sinais de Jesus são conhecidos por muitas pessoas. Mas muitas pessoas, apesar de saber que Jesus fez milagres, apesar de saber que Jesus esteve nessa terra, vivem sem entender o quanto é urgente ser cheio da presença dele, ser cheio da palavra dele, ser cheio do Espírito Santo dele. Muitos ainda acham que é mais importante agradar aos homens do que agradar a Deus. Muitos ainda ficam com medo de serem identificados como crentes no Senhor Jesus. Porque o que é que vão falar lá em casa? O que é que vão falar lá no meu trabalho? O que é que os meus amigos vão achar se eu for identificado como crente em Jesus? E por causa disso, mesmo tendo um contato com o Jesus que restaura a visão, o Jesus que sabe onde a obra dele tem que ser feita, desperdiça. Isso é consolador quando pregamos a palavra de Jesus e alguns desperdiçam. Não desanime. Continue pregando sobre esse Jesus. Mas isso é para se preocupar. Se for o seu caso. Se você ainda está tentando entender o porquê do sofrimento e não entende o para quê do sofrimento. Se você ainda está tentando entender por que sofre com os seus pecados. E na verdade já devia estar entendendo que Deus mandou seu Filho para perdoar e te resgatar dos seus pecados. É como aquele que tem um problema sério de visão. Tem todos os recursos, mas não trata. O último texto que eu quero ler contigo está lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, 14 ao 20. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 20. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, aquele que pela primeira vez usou o barro para criar um homem. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez. E colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Talvez você estivesse pensando, essa mensagem não é para mim porque eu enxergo muito bem. Nem de óculos eu preciso. Mas tem muita igreja
E tem muita gente dentro de igreja se achando tão autossuficiente, se achando tão cheio de respostas para os sofrimentos e para as tragédias humanas, que fala, nem de Jesus eu preciso. Por isso não lê a Bíblia, por isso não ora, por isso desperdiça as oportunidades de congregar. E aí na vida dessas pessoas, Jesus está do lado de fora, batendo, porque essas pessoas fecharam a porta das suas vidas com Jesus do lado de fora. Não seja assim, nem comigo, nem contigo. Que eu e você sejamos vasos de bênção. Que eu e você, dia a dia, peçamos, Senhor, abra os olhos do meu coração, restaura a minha visão, faz-me enxergar as obras que precisam ser feitas e me disponha mais e mais a fazê-las, sendo luz no mundo, sendo sal nessa terra.